Três livros que mudaram a minha forma de pensar as finanças. Salve galera, Juliano por aqui mais uma vez. E hoje a gente vai falar de três livros que eu considero super importantes para quem deseja, é da área das finanças e deseja implementar alguns conhecimentos vindo de outras áreas, mas que a gente consegue usar como mola propulsora, como impulso para a gente tomar as decisões na nossa educação financeira do dia a dia. E sem muita enrolação, o primeiro livro que eu quero trazer aqui é o Hábitos Atômicos do James Clear. Toda vez que desejamos ir para um próximo nível ou simplesmente sairmos de onde a gente está agora, o próximo passo tão importante é a criação de novos hábitos. Hábitos positivos, é claro. Nesse livro, James Clear, o autor, mostra a importância de fazer um pouco a cada dia. A importância de melhorar 1% todos os dias, sempre com consistência e persistência. Ele também ressalta que grandes objetivos, eles só podem ser alcançados, ou são geralmente alcançados, quando eles são fracionados em pequenas partes, em pequenas metas. E essas metas sendo cumpridas no dia a dia, vai alimentando a nossa vontade de querer fazer. Ou seja, não se deve ignorar as pequenas vitórias do dia a dia. Trazendo para o mundo das finanças um pouco, às vezes a simples ação de ir na corretora e abrir a tua conta pode parecer uma besteira, mas tem muita gente que trava nesse momento, simplesmente trava e não consegue dar o próximo passo adiante. Então perceba que trata-se sim de uma grande vitória. E na real, investir a longo prazo é exatamente isso. Basicamente significa consistência, persistência e atitude mental de resiliência. Ainda segundo o autor, os resultados mais poderosos de qualquer processo de composição são atrasados. Então é preciso paciência, sempre. Na verdade, só para exemplificar o que ele quis dizer nessa frase, todo o processo de composição é atrasado e é porque às vezes a gente está lá plantando e muitas vezes a colheita demora. E é isso que ele quer dizer sendo atrasado. A gente tem que plantar, independente se quanto tempo vai levar, porque plantar é melhor do que não plantar. Então, as grandes rupturas que existiram em grandes casos famosos de sucesso só aconteceram porque as pessoas plantaram alguma coisa antes. E isso é fundamental. E assim funciona nas finanças. Quanto mais cedo eu investir, mais cedo eu vou ter o meu retorno e maior provavelmente será o meu capital acumulado. O segundo livro que eu não poderia deixar de trazer aqui é o clássico Pai Rico, Pai Pobre. Não importa o quão alto seja o teu salário. Sem uma boa administração dessa renda, o indivíduo fica fadado ao caminho inverso do sucesso, da liberdade financeira de fato. Então, nesse livro, a gente conhece alguns conceitos como ativos e passivos, explicando basicamente ativo é tudo aquilo que vai colocar dinheiro no teu bolso e passivo é aquilo que vai tirar dinheiro do teu bolso. Como um exemplo de ativo, a gente pode citar as ações listadas em bolsa de valores. Eu faço um aporte financeiro em alguma empresa, compro algumas cotas e após algum tempo ela vai me gerar um retorno. Um exemplo de um passivo poderia ser o teu carro, por exemplo. Só que aqui a gente tem que ter um parêntese. Carro e casa, eles podem ser ativos, desde que não seja para uso próprio. Se eu tenho um carro que eu uso para o meu dia a dia, para mim trabalhar, para mim sair com a minha família, ele é um passivo, porque ele só me gera gastos e eu não tenho nenhum retorno financeiro desse carro. Agora, se eu uso ele para alugar, eu faço Uber com ele quando eu chego no meu trabalho para mim conseguir uma renda extra. Aí tudo bem. Aí ele é um ativo, porque eu tenho o bem e esse bem ele está me gerando renda a partir dele. Então todo o investimento que eu fizer nele vai gerar mais renda para mim. O maior problema é que as pessoas de mentalidade rica, como o próprio autor fala, elas sabem o que são os ativos. E por saber o que são os ativos, ela foca todos os seus investimentos nos ativos. Por outro lado, as pessoas de mentalidade pobre acham que compram ativos, mas na verdade estão comprando passivos. E levam a vida inteira assim, sem nunca se interessar se isso realmente tá valendo a pena ou não. Importante ressaltar também a ideia que ele tem do trabalho, onde ele diz que o que mantém as pessoas trabalhando é puramente o medo.
medo de não pagar as contas, medo de não ter dinheiro para sobreviver, o medo de ser demitido e o medo de ter que buscar um outro emprego novamente. Do jeito que as coisas andam, isso cai totalmente na realidade que a gente vive agora. Realmente buscar um emprego é difícil, mas eu acho que viver com medo desse emprego é muito mais perigoso. A gente tem que ter um emprego que a gente goste, por mais que inicialmente não seja possível isso. Então, segundo o autor, esse é o preço que se paga por estudar, para aprender uma profissão ou ofício, e viver escravo do dinheiro, viver escravo daquele salário, sem ter um aumento significativo de renda, e tu viver a tua vida inteira reclamando do teu chefe. Essas são algumas das ideias que o autor ressalta que eu achei mais relevantes trazer aqui. Mas eu aconselho que pegue um livro para ler que é bem melhor. E o terceiro livro é de um autor brasileiro que eu não podia deixar de fora dessa lista de jeito nenhum. Eu tô falando do Seja Foda, do Caio Carneiro. Cara, esse livro é demais. Nessa caminhada da gente querer mais, da gente ter algo que poucas pessoas têm, não por uma questão de ego, por uma questão de alcançar o teu potencial máximo. Porque a gente sabe que por medo, por ansiedade, falta de coragem, a gente não consegue botar para fora todo o nosso potencial, tanto cognitivo quanto físico, seja lá o que for. Então, sabendo que essa caminhada da gente é solitária, nessa jornada de querer buscar mais, ela é realmente solitária porque é difícil tu achar outras pessoas que concatenem com as tuas ideias, com a ideia de que tu quer investir, de que quer montar um negócio. Então, às vezes no teu ambiente não existe isso. E esse livro do Caio, ele veio uma hora que eu percebi isso na prática e já estava começando a me afetar. Então, foi onde eu encontrei essa obra de arte aí que ele criou, onde através do otimismo e da abundância, o Caio vai da parte emocional até a parte prática, explicando os pormenores de todos os males, de todas as atitudes que a gente toma sem perceber. Então, é um livro que te faz externalizar o que há de melhor em ti. Todo o teu potencial que tu acha que não existe, que às vezes o teu ambiente não te permite liberar esse potencial, com o livro do Caio tu consegue abrir a tua mente e perceber que tu é muito mais do que dizem para ti. Então, sem dúvida nenhuma, ela é uma leitura importantíssima para quem quer dar um start em todos os projetos que estão aí na gaveta há um bom tempo. Sem contar que ele vai desmistificar diversas posturas impróprias, como ele chama no livro. Entre elas, eu anotei aqui vitimismo, falta de concentração, descontrole emocional, negatividade, dentre muitas outras, que são muito prejudiciais. E levando para o mundo das finanças, isso realmente afeta. E se a gente parar para pensar, esses três livros que eu trouxe aqui, eles têm uma correlação. Porque com hábitos atômicos eu vou criar o hábito, a persistência para investir. Eu tenho que ter uma consistência. Vai ser o longo prazo que vai fazer o efeito no meu dinheiro. Não vai ser eu enriquecendo do dia para a noite. A única forma de acontecer isso é com um negócio próprio. E nem sempre isso acontece. Pode ter um negócio quebrar, pode levar mais de alguns anos para o negócio dar certo, entre outras variáveis. Com Pai Rico, Pai Pobre, a gente consegue ter uma administração melhor do nosso dinheiro, saber para onde ele está indo e como a gente consegue gerar mais riqueza a partir do que a gente já tem. Isso é muito importante, porque além da gente ganhar, a gente precisa saber administrar. Senão ele vai entrar num lado e vai sair no outro sem a gente nem perceber. E claro, a partir da parte técnica, a gente precisa de uma parte emocional muito bem preparada para investir.